Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, observe aqui no canal que os vídeos de variação de temperatura e dilatação dos sólidos são os vídeos com mais visualizações. Então, para agradecer vocês, resolvi aqui liberar mais duas questões envolvendo esses dois conteúdos, tudo bem? Então vamos lá. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 2,2 vezes 10 a menos 5. Um cubo de alumínio com volume de 5 litros é aquecido de 40 graus Fahrenheit até 76 graus Fahrenheit. Qual é a variação aproximada do volume do cubo? Então, primeiro, trata-se de uma dilatação volumétrica. Então, já sabemos que na dilatação volumétrica, a variação de volume é o volume inicial, coeficiente e variação de temperatura, tá certo? Nas questões, na maioria das questões, essa variação de temperatura é em graus Celsius. Só que observem aqui, ó, a questão deu a variação ela te deu temperaturas em Fahrenheit. Então, primeiro, vamos determinar essa variação em Fahrenheit, que vai ser igual a quem? A temperatura final menos a inicial, que é 40. Então, a variação em Fahrenheit vai ser de 36 graus Fahrenheit, beleza? Ó, um erro aqui. Eu não vou colocar esse 36 diretamente aqui na fórmula, tá certo? Por quê? Vamos observar aqui como é que está a unidade do coeficiente. 2,2 vezes 10 a menos 5, ó, graus Celsius elevado a menos 1. Então quer dizer o quê? Que essa variação em Fahrenheit ela tem que ser dada em Celsius. Eu vou transformar ela para Celsius. E lembrando, a variação Fahrenheit sobre 9 é igual a variação Celsius sobre 5, tá certo? A variação Fahrenheit já sabemos que é 36. 36 sobre 9, deixa eu só ajeitar aqui. Então, ó, 36 sobre 9 é igual a variação Celsius sobre 5, tá certo? Vou fazer o produto do meio pelos extremos. Professor, e se eu quisesse dividir aqui o 36 por 9? Poderia? Poderia sim. Só que eu vou fazer esse meio pelos extremos e já vou simplificar logo. Ó. 9 vezes ΔC é 36 vezes 5. O 36 com o 9 dá 4, né? Então isso aqui vai ficar 4. Então ΔC, variação Celsius, é igual a 4 vezes 5, 20 graus Celsius, beleza? Pessoal, só para não perder a oportunidade, não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram e se inscrever aqui no nosso canal Tudo de Física, tá bom? Então, ó, a variação Celsius é de 20 graus. Então é esse 20 que vem aqui para o lugar da variação de temperatura. Outra observação aí na questão é que ele não te deu o coeficiente de dilatação volumétrica. Ó. Ele te deu o coeficiente de dilatação linear, tá certo? E nós já sabemos que o volumétrico, vou colocar aqui, ó, o volumétrico é 3 vezes o linear. O coeficiente volumétrico é igual a 3 vezes o linear. Agora vamos substituir tudo isso aqui na fórmula. Variação de volume é igual. Quanto é o volume inicial? 5 litros. Vezes o coeficiente, que é 3 vezes o linear. 3 vezes 2,2 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura, que é de 20 graus Celsius. Então, essa variação de volume vai ser igual a quanto? Ó, esse 2,2 eu vou colocar ele dessa maneira. Eu vou colocar ele em forma de fração, para ficar 2,22 elevado a 10. Sobre 10, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 3 vezes 22 sobre 10 vezes 10 a menos 5 vezes 20. O zero aqui eu vou cancelar, ó, o zero do 10 com o zero do 20. Aí vai ficar o quê? Variação de volume igual
5 vezes 3 vezes 2 vezes 22, né? Então, isso vai ficar o quê? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 aqui, ó, vai ser 30. 30 vezes 22. E 30 vezes 22, vou colocar aqui do lado, ó, 30 vezes 22, só lembrando, de onde é que veio o 30? Do 5 vezes 3 vezes o 2, tá certo? Então, 30 vezes 22 vai ser igual a 660 vezes 10 a menos 5. Logo, essa variação de volume vai ser igual a 6,6 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Beleza, pessoal? Professor, de onde é que veio esse menos 3? Ó, 660, ó, eu trago a vírgula duas casas, fica 6,6 vezes 10 elevado a 2. 2 menos 5, menos 3, tá certo? Então, essa aqui é a nossa resposta. A variação de volume é igual a 6,6 vezes 10 a menos 3 litros. Beleza, pessoal? Então, tá aí uma questão de dilatação volumétrica, né, que envolve o conceito também de variação de temperatura, a relação entre os coeficientes, tá certo? E vamos ficar por aqui nessa questão. Vou colocar aqui uma questão bônus para vocês aqui, ó. Um disco de latão de 50 centímetros quadrados de área é perfurado, ficando com um furo circular de 10 centímetros quadrados. Então, este furo aqui, ó, ele tem uma área de 10 centímetros quadrados. O coeficiente de dilatação linear, então vejam aí que ele deu mais uma vez, ó, o coeficiente linear, viu? Do latão é de 2 vezes 10 a menos 5. E essas áreas se referem à temperatura ambiente. Se o disco for colocado em um forno e a temperatura for elevada de 100 graus, ele quer saber qual vai ser a área do furo. Pessoal, então primeiro vamos entender aqui o contexto da questão. Esse furo aqui, ó, o comportamento dele vai depender do comportamento aqui do nosso disco. Ou seja, se esse disco aumentar, quando ele for aquecido, ó, se esse disco aqui sofrer um aumento, esse furo aqui também sofrerá um aumento na mesma proporção. Tá certo? Professor, e se ele sofrer um resfriamento, ou seja, se ele diminuir, este furo aqui também irá diminuir. Então, de cara, ó, a temperatura foi elevada. Então, o que é que nós já sabemos? Que essas medidas aqui elas irão aumentar. Então, com isso, ó, eu já elimino a letra A, já elimino a letra C e já elimino a letra E. Beleza? Então, ó, esse furo aí ele vai se comportar como se fosse o próprio disco. Tá certo? Então, vamos aqui. Ó, aqui nós temos uma questão de dilatação superficial, né? Ó, porque ele falou aqui, ó, em área. Tá certo? Então, vamos lá aqui. Deixa eu organizar aqui. Então, a variação da área é igual à área inicial, coeficiente e variação de temperatura. Ele deu o linear. E nós queremos o que? O superficial. Lembrem-se, né? O linear, coeficiente, né? Dilatação linear é 2 vezes o superficial, beleza? 2 vezes... Eu troquei. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o linear. Então, variação de área é igual. A área inicial, pessoal, não seria a área do disco, e sim a área desse furo, que vai ter o mesmo comportamento como se ele fosse um disco, tá certo? E a área do furo, ó, é de 10 centímetros quadrados. O coeficiente é 2 vezes o linear. Então, ó, 2 vezes 10... Opa! 2 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura vai ser igual a 100. Então, fazendo este produto aí, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 100 vai dar 4.000.
vezes 10 a menos 5. Esse menos 5 aí, pessoal, para a gente tirar ele, a vírgula deve voltar 5 casas. Então, vou botar aqui, ó. Professor, mas que vírgula? Se ela não aparece, é porque ela está no último algarismo. Então, ó, ela deve voltar 5 casas para a gente deixar o número na sua notação normal. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nesses dois espaços, eu completo com 0. Então, a minha variação diária vai ser 0,04. Ó, a unidade, centímetros quadrados. Tá certo? Então, o gabarito dessa questão aí, letra D. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, né, pela visualização aí nos vídeos, né, que vocês estão assistindo, estão gostando aí do nosso conteúdo. Não se esqueçam aí de se inscrever e seguir a gente lá no Instagram, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.